Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui nos preparando para logo mais às 20 horas darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Hoje, o nosso encontro é voltado para sermos convidados na oração pelas famílias. Por que pelas famílias? Porque é pela família atual e por todas aquelas a que já tenhamos pertencido. A colocação das águas é opcional. Quem optar em colocar, sempre recolhe no final, recebe no final, uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, ou imantada, complementando o passe que todos nós recebemos quando da fusão das energias no momento da nossa oração final. Até já, às 20 horas, na gratidão, na permissão de Deus nosso Pai, apesar de não sermos dignos. Deus abençoe. Até já. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro desse tempo que chamamos tempo da reflexão. Conforme adiantamos a nossa preleção inicial, hoje é o dia do convite a orarmos pelas nossas famílias. Lembrando mais uma vez que é pela família atual e a todas aquelas a que já tenhamos pertencido ao longo das nossas encarnações. E é sempre bom lembrar que, apesar de nós termos esta base, alguns têm esta base, somos até frequentadores, trabalhadores junto a espíritos de luz, de amor, mas nós vamos nos esquecendo dessa condição que nós temos vínculos com o passado e não apenas o presente. E esses vínculos com o passado, eles representam sementeiras que nós deixamos lá atrás e que nós vamos colher
é inexorável, não tem como fugir. Plantou, colhe. Então, eu vou trazer para a nossa reflexão um pequeno texto aqui do Livro dos Espíritos, para nós sempre, quando formos orar pelas nossas famílias, por problemas, ali por situações pessoais que nós possamos estar vivendo, questões particulares, questões íntimas, que nós busquemos sempre essa referência. Eu já estive aqui, eu já vivi aqui em outras épocas, eu já tive outras configurações familiares, já exerci outros papéis. Então é necessário que eu sempre busque este ponto de referência, que seria a minha saída. Por quê? Porque senão nós vamos ficar só no petitório, só nas orações de pedindo para resolver coisas atuais. Mas se eu não resolver o meu passado, se eu não tirar aqueles nós que eu deixei lá atrás, que ficam repercutindo até hoje, é como se fosse uma mangueira que você precisa dela de muitos e muitos quilômetros, e ao longo, quando você foi desenrolar esta mangueira, foram ficando nós. Quanto mais você puxa, menos água sai. Aí nós ficamos reclamando lá na ponta, enquanto enxergamos ali alguns metros, mas não sai água desta mangueira. Aí você fala lá atrás, abra a torneira já está estrangulada, já está no seu máximo. Mas por que a água não chega na abundância que nós queremos? Porque existem os nós. Então, este momento de oração das quintas-feiras é para nós tirarmos esses nós. Nós vamos visitar lá atrás as situações que nós já deixamos lá pendentes, que repercutem hoje. É como se nós fôssemos desenrolando a mangueira, tirando aquele nó e puxando um pouquinho. Mas não dá tempo, eu não lembro disso, eu não sei do que aconteceu, mas não importa, isso ocorre no plano espiritual. Nós temos que entender que o momento da oração e da meditação, ele é um start, ele é um desejo, mas a nossa vida, o grande assimilador de toda essa mega informação que está nos chegando é o espírito, é o nosso espírito. E quando nós dormimos, o nosso espírito sai. Ele se desloca, porque espírito não dorme, corpo dorme, matéria dorme. Então eu preciso sempre ter essa referência como ponto de partida. Ponto de partida. Quer dizer, eu tenho que pôr na minha equação esta situação da qual eu vou deixando ali de lado. Parece que está embaixo de um tapete. Eu não lembro disso. Ah, eu não lembro, quer dizer que eu não fiz. Não é nada disso. Está vivo em nós. É uma situação presente. Está nas nossas agonias, no nosso vazio existencial, na dificuldade de relacionamento, nas blindagens que nós somos expert em construir. Nós vamos traçando perímetros e não deixamos ninguém acessar aquele perímetro. Então, isso vai dificultando a nossa vida. E desta forma, a espiritualidade está nos convidando, nesse tempo da reflexão, para nós fazermos essa visita ao nosso passado, fazendo de fato uma limpeza, uma modificação, porque eu posso sim, a qualquer instante, como eu posso visitar o futuro, eu posso visitar o meu passado. Eu só preciso ter o quê? Estar centrado, estar centrada. Ter o discernimento de que eu estou fazendo isso não para ganhos, mas sim para desatar esses nós que estão prejudicando o meu fluxo de vida atualmente. E para que no futuro esta mangueira continue a jorrar a quantidade de líquido que eu desejo, que eu preciso. Então, é isso que nós fazemos às quintas-feiras nesta oração pelas famílias. E nós estamos recebendo esta oportunidade de tal forma que realmente vai ter uma grande mudança na nossa forma de viver, de enxergar a vida, de enxergar o meu potencial, de enxergar os porquês. Por que será que aconteceu
aquela cisânia, aquela coisa de estar falando mal por trás. Por que aconteceu aquela briga? Por que eu tenho ciúmes? Por que às vezes um pai é extremamente ciumento em relação à filha, não quer que ela namore, não quer que ela tenha relacionamentos, não quer, vice-versa, a mãe não quer que o filho se desprenda, quer que fique ali preso, quer que fique ali atado, não deixa que ele viva a vida dele. Mas isso nós vamos entendendo. Basta colocarmos na equação esta situação do quê? Das vidas passadas. Das nossas existências, das nossas situações familiares do passado. Então é isso que eu preciso entender e colocar nesta grande cesta para que as minhas orações, aí sim, quando eu visito o meu passado e eu vou me reconciliando com ele, lembrando que eu não vou poder voltar lá atrás, mas eu vou poder almejar um futuro melhor e um presente de prosperidade. Então, eu vou ler esse pequeno trecho e depois, para cada um, meditar, refletir. A intenção não é fazer uma grande explanação sobre o que nós estamos lendo. É sim provocar uma reflexão a respeito desta situação, desta realidade que nós somos agraciados pela misericórdia divina. Então vamos lá. Pergunta 392. Capítulo 8, esquecimento do passado. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta. O homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz, pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Pergunta 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Pergunta. Resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, entre parênteses, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa, a empreender, porque sabe que o espírito lhe será dado por guia nessa nova existência,
procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado. Voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para os meios dele. Observação. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fazemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Então fica este texto, este pequeno texto, está inserido no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, páginas 162 e 163. Lembrando sempre que a tradução que estamos utilizando é de José Herculano Pires. Pode variar de um tradutor para outro o número da página, mas o capítulo é o mesmo. E dessa forma, nós então estamos sendo sempre convidados a fazer essa reflexão. Vamos começar a pôr isso na equação das nossas vidas. E quando vier essa possibilidade, quando eu coloco isso na minha equação da vida, eu vou exercitar o que nós vamos fazer agora. Eu vou visitar o meu passado, o meu presente e vou buscar todo o instrumental do amor do Pai para que eu possa me reconciliar comigo mesmo, tirando a autossabotagem, tirando os remorsos, tirando um peso imenso que às vezes está sobre nós e deixarmos, como disse Jesus, repartir este peso com Ele. Ele que propôs isso para nós, porque Ele nos conhece, Ele sabe quem somos. Então vamos fazer essa prece hoje com esse entendimento, com esse esclarecimento. Não, nós vamos à noite fazermos isso. É uma visita. Se durante esse momento que nós começamos a fazer essas orações pelas famílias, nós começarmos a ter alguns sonhos, lembrando que o sonho não é 100%, não é 80%, não é 50%, não é 40%, porque o corpo não vai aonde o espírito vai. E quando retorna, ele só consegue passar alguma percepção que existe. Então, não é o que está no corpo, mas o espírito estará sendo conduzido por correntes angélicas que querem a nossa libertação. Por isso, esse tempo da reflexão é uma insistência da espiritualidade. Se nós soubermos utilizá-lo de uma forma para evoluirmos, para vencermos as nossas más tendências, os nossos vazios existenciais, colocarmos Jesus como nosso ídolo, passarmos a viver na lei do amor que Ele nos ensinou, de fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem, amando a Deus sobre todas as coisas, a nossa vida será muito, muito, muito próspera. Feliz. Vamos viver um novo tempo, ganhando vidas de evolução. É o convite, é o momento de dar as mãos. Somos todos um. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Somos parte do corpo divino
e nós temos a centelha do amor dentro de cada um de nós. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos nos preparar. Quando nós vamos conversar com espíritos de luz, como no caso hoje, nós vamos orar pedindo a Jesus, a Maria Santíssima, que possam estar junto de nós, que possam nos ajudar nesse momento de reconciliação, que nós vamos solicitar, nesse momento de pedir perdão, nós vamos equalizar a nossa mente. Por que equalizar? Porque o nosso pensamento é bastante dúbio, nós estamos aqui numa frequência muito baixa, nós vibramos ali a 10 ciclos por segundo, 15, 20, olha lá ainda, não passamos disso. Esses espíritos estão numa frequência extremamente alta. Mas eles não esperam que nós cheguemos lá, porque eles podem vir muito próximos de nós. Mas cabe a nós, como quando você vai receber uma visita, lembrando mais uma vez, você vai receber uma visita, cabe uma visita importante, muito agradável, de uma pessoa que você goste muito, cabe tomar um banho, pôr uma boa roupa. Isso é simbólico. O que seria isso a nível mental? Nós equalizarmos minimamente a nossa mente. Libertarmos-nos de algumas coisas do dia a dia, dessa angústia, dessa tristeza, desse egoísmo, desse ódio, dessa situação egocêntrica que nós estamos passando. Vamos orar primeiro o mantra da gratidão. Prepare-se. Descruze pernas e braços. Feche os seus olhos. Inspire profundamente. E vamos orar. Senhor Jesus, Maria de Nazaré. Queridos irmãos, sois o nosso mestre. Querida Maria, empreendes um trabalho maravilhoso no socorro aos sofredores das regiões dos grotões, onde encontram-se tantos espíritos que lá estão abandonados à própria sorte. Mas o teu amor imperecível faz com que eles sejam agraciados com o bálsamo da cura, com o bálsamo do acolhimento, para novamente experimentarem novas oportunidades, em nome do amor infinito. Nesta noite em especial, que nós oramos pelas nossas famílias, pela atual e por todas aquelas a que já tenhamos pertencido. Nós vamos unirmos-nos nesse instante, fazendo o mantra da gratidão, ao qual somos intuídos. Reconhecendo a nossa situação de espíritos reencarnantes, com milhares e milhares de experiências. Nós queremos reportar ao nosso passado e ao nosso presente para dizer: perdão a você, a vocês, a quem eu tenha magoado, ferido, abandonado, usurpado, a quem eu tenha induzido a situações, a costumes, a atitudes que resultam e resultarão em colheitas amargas e difíceis. Perdão, perdão, perdão. Oro agradecendo o Senhor pelas tentações, pelos defeitos. Oro, Senhor, pelas ofensas que recebo, pois sei, reconheço, tratarem-se de sementes que deixei outrora na minha caminhada e que estou a colher. Mas ensinaste-nos, Jesus, que o nosso jugo, se estivesse pesado, que você o repartiria conosco. Externamos ao cosmo nesse instante
Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Preciso me amar. Preciso me enxergar parte do corpo do Criador. Possuidor, possuidora da centelha divina que está em nós, no sétimo corpo que apresentamos como Deus nosso Pai em nós. E assim externamos, Pai, gratidão, gratidão, gratidão. E nesse instante, agora que estamos minimamente preparados, a corrente espiritual de Maria de Nazaré, a corrente espiritual de espíritos da corrente do amor, da paz e da luz, dos irmãos especializados nos eventos da reencarnação, estarão ao nosso lado para nos ajudar a que façamos uma conexão com o nosso passado, mas também com o nosso presente. E assim nós vamos orar. Senhor Pai misericordioso, agradeço em primeiro lugar a oportunidade das experiências da reencarnação, das famílias que me acolheram ao longo dessas jornadas, as famílias que constituí e que me possibilitaram levar a eles orientações. Peço perdão, Senhor, se elas foram deturpadas, contaminadas pelo meio em que vivemos e em que vivemos hoje. E assim, Pai amado, nós te pedimos nesta noite gloriosa que possamos, sim, revisitar o nosso passado para a reconciliação em nome do amor. Independente do que tenha ocorrido, humildemente peço e pedirei perdão por aqueles a quem eu tenha magoado, ofendido, prejudicado. Agradeço por esta vida atual, por esses conhecimentos que nos são sempre trazidos e lembrados pelos irmãos de luz e da paz, mas também porque estão inseridos em nós. São coisas, são episódios que, por mais que eu negue verbalizando-os a quem quer que seja, estão em nós, estão implantados no nosso DNA espiritual. E para iniciar a minha reconciliação, Senhor, começarei por esta família atual, a qual tenho plena consciência. Mentalizarei minha mãe, meu pai, meus irmãos. Orarei por cada um deles, agradecendo esta recepção, agradecendo esta oportunidade. Peço perdão a eles por tudo aquilo que possa ter ocorrido em outras épocas e também nesta vida que estamos a viver. Peço, Senhor Jesus, que a tua luz abençoe a vida de cada um deles. Àqueles que constituíram família, leve para junto de seus lares a paz, a esperança e o amor. A família que nos presenteaste, Pai, nós pedimos luz, harmonia, reconciliação, e para isso pedimos perdão a cada um daqueles que estão junto de nós, se eventualmente os magoamos, os traímos, os deixamos de lado, os abandonamos em qualquer uma das experiências que já tenhamos passado juntos. E assim, Jesus misericordioso, nós estamos aqui, Senhor, a te pedir por aqueles que eventualmente não conheceram seus pais, foram acolhidos em outros lares, que eles não guardem rancor, que eles não guardem tristezas, mas que agradeçam, porque sempre a providência divina coloca anjos em nossas vidas. Sejamos gratos, não julguemos, apenas oremos.
E assim, relembrando, se eventualmente papai ou mamãe ou ambos já estiverem retornado à pátria espiritual, nós vamos nos reencontrar. E que este reencontro não seja de acusações, não seja, Senhor, de ideias de vingança, mas seja sim de reconciliação pelo amor infinito. E aqui estou, Pai misericordioso, agradecendo acima de tudo a grande família a qual pertencemos, a família cósmica, a família de Deus, porque somos todos um, somos criados à imagem e semelhança do Pai, e aqui estamos a orar, Pai misericordioso, em nome desta oportunidade, saibamos aproveitá-la, não para disputar títulos, não para disputar posições, não para se engrandecer, não para exercer o egoísmo, mas para aprender a amar, pedir perdão e perdoar. Por agora e todo sempre, gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém. E agora, vamos ao momento da fusão das energias. Quando a espiritualidade presente ao lado de cada um de nós nos agraciará a nós e as nossas famílias com uma fusão das energias da luz de Maria Santíssima e de Jesus de Nazaré. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, nosso ídolo, nosso professor, aquele que nos guia, que é o nosso pastor e que nunca, nunca deixará de estar ao lado de cada um de nós. Gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão. E assim, fizemos a oração pelas nossas famílias. Vamos sempre nos lembrar dessa sugestão que recebemos, de que somos espíritos eternos, mas com muitas e muitas experiências reencarnatórias. E assim, amanhã, com a permissão de Deus, sexta-feira, é o dia do atendimento da corrente médica espiritual, quando os irmãos de luz virão tratar as nossas patologias físicas e espirituais. Então, vamos todos amanhã que desejarmos receber esse atendimento, estarmos conectados com esses irmãos abnegados que nos trazem com todo o carinho, com todo o amor, com toda a paciência, o auxílio que nós estivermos a necessitar e formos dignos de receber. Amanhã, corrente médica espiritual, às 20 horas. É possível fazer só para você. É possível fazer para você e por alguém que você deseje, por um grupo. É possível você pedir por alguém que esteja precisando, sem que para isso necessário se faz ele estar sintonizado. O importante é a nossa vontade, o nosso desejo de amar. Quando eu amo, eu conecto-me com Deus, porque Ele é a fonte do amor. Que assim seja. E como temos feito desde o agravamento deste quadro da pandemia, estamos vivendo 3.000, quase 4.000 às vezes, desencarnes
diários. Fora aqueles que, recuperando-se, que não chegam a desencarnar, estão apresentando diversas situações com uma recuperação lenta, que precisa do carinho, da assistência dos familiares, de grupos de médicos, de profissionais, que a providência divina coloca diante de nós. São grandes desafios. Há muitos que não foram infectados fisicamente, mas mentalmente estamos vivendo uma era do medo, da insegurança, muita desinformação, muita tristeza. E nós não podemos nos conformar, isso não pode virar uma normalidade, tem que ser um tempo de reflexão. Eu preciso refletir no que está acontecendo. Eu preciso refletir. Então, essa oração é para todos nós, essa oração final, para todos nós. Aos desencarnados, àqueles que estão internados, lutando com a vida como deve ser, àqueles que já estão em seus lares, se recuperando, àqueles de nós que ainda vivemos sobre esta nuvem escura que está nas nossas cabeças. Vamos orar com fé, com determinação. Vamos orar com emoção, pedindo a Deus a sua misericórdia. Senhor, Pai amado e misericordioso, estamos aqui reunidos neste tempo da reflexão. Temos experimentado uma grande quantidade de espíritos que retornam à pátria espiritual neste momento de pandemia. Temos experimentado muitos irmãos e irmãs que estão sendo atendidos, utilizando-se, Senhor, de mecanismos artificiais para manterem-se conectados enquanto espíritos em matéria. Temos experimentado muitos que retornam aos seus lares em processo de recuperação, necessitando de luz, de amor, necessitando de carinho, de atenção, de assistência de seus familiares. Senhor, visita-nos para que tenhamos calma, para que tenhamos prece e oração em nossas vidas como guias seguros. Sois o nosso pastor, sois a nossa luz, sois, Senhor, a nossa referência. E assim sendo, querido Pai, através de Jesus, oramos para que essas correntes angelicais que estão próximas de nós possam trabalhar de forma a receberem humildemente de cada um de nós a certeza de que nenhuma folha cai sem que você permita, mas que quando entendemos e nos voltamos a Ti como filho pródigo, Senhor, somos acolhidos em festa, porque assim retornamos a quem nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Retornamos ao equilíbrio, ao amor, à paz e à certeza de que nada nos atingirá, venha de onde vier, pois sois o nosso escudo, sois o nosso broquel, em nome da luz e do amor. Que assim seja. Amém. Gratidão. 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 E amanhã, por ser corrente médica, nós gostaríamos de fazer, seguindo a intuição, se você conhecer alguém que tenha desencarnado, alguém que está na UTI, alguém que saiu da UTI, mas está em convalescência em seu lar, amanhã vai ter um atendimento da corrente médica espiritual. Depois que nós fizermos todo o nosso movimento normal, eles vão estar dentro das nossas orações, buscando visitar essas pessoas. Se você as conhecer, sugira que coloque um copinho com água à noite, porque terá medicamento, terá visita desses irmãos de luz. E não é necessário que a pessoa esteja conectada. É apenas um oferecimento
nesse momento de tanto choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe. Gratidão, gratidão, gratidão.